A justificativa é sempre de que a Marta, aqui na periferia de São Paulo, ainda há uma grande memória das gestões da Marta, tanto pelos projetos na área de educação, de esportes, de saúde. Você acha isso suficiente, Cláudio Couto? E acha que é isso mesmo? Ainda existe uma memória da Marta Suplicy num certo eleitorado paulista, principalmente o eleitorado de periferia? Olha, Sérgio, eu acho que existe, talvez de forma residual, né? Não dá para dizer que isso é alguma coisa que tenha tanta importância assim. Tivesse, a Marta teria tido um desempenho melhor em 2016, quando ela foi candidata a prefeita pelo PMDB. Só que ela teve, naquela eleição, uma votação boa em alguns distritos das zonas mais periféricas da capital, né? A Marta ficou à frente do Haddad em 7 zonas eleitorais. Vou ler aqui quais foram: Capela do Socorro, Guaianazes, Grajaú, Parelheiros, Perus, Jaraguá e Cidade Tiradentes. Então, olha, Cidade Tiradentes, Guaianazes, Zona Leste. Capela do Socorro, Grajaú, Parelheiros, Zona Sul. Jaraguá e Perus, Zona Norte. Então, na realidade, ela teve aí mais votos que o Haddad, um pouco espalhado, periferia leste, sul e norte, mas poucos distritos, tá? Estamos falando de 7 distritos, mas mostra alguma penetração dela há 8 anos atrás, quero insistir nesse ponto. Então, já não é uma coisa tão recente assim que nós pudéssemos considerar que depois de 8 anos ainda vai ter esse mesmo impacto que teve 8 anos atrás, quando já foi um impacto relativo. Então, acho que é importante levar isso em consideração. Mas, enfim, pode ser, claro, né? Junta lá meia dúzia de votos. Eu acho que na Zona Sul, isso tem muito mais a ver, evidentemente, com a articulação. Primeiro, o próprio Nunes é um político da Zona Sul de São Paulo, né? Então, ele se elege vereador na Zona Sul. Segundo, ele tem apoio, né, daquele que é o grande chefão na cidade de São Paulo hoje, que é o Milton Leite, presidente da Câmara, né? Que, embora tenha lá uma figura dentro do seu partido que pretende ser candidato a prefeito, o Kim Kataguiri, muito provavelmente o Kim Kataguiri não vai decolar e o candidato deve ser mesmo do União Brasil, o Nunes, apoiado, né, por eles. Mas isso, neste momento, faz o quê? Joga água no moinho também do Ricardo Nunes. Por quê? Porque o Milton Leite e a sua máquina, né, o seu aparato ali na Zona Sul de São Paulo também atuam. Mas até aí tem a Tatolândia também na Zona Sul, que poderia também atuar e poderia favorecer uma candidatura apoiada pelo PT, embora a gente saiba do nariz torcido que os Tato têm para o Boulos. Já tiveram lá atrás, quando o Tato resolveu ser candidato do PT, foi o maior fiasco eleitoral do PT na cidade de São Paulo na história, né, na última eleição, na eleição de 2020. Mas, enfim, não tendo muito outra alternativa, talvez até se empenhe um pouquinho ali. E veja, essa diferença talvez nem seja tão grande, né, do Ricardo Nunes ali naquela região. Agora, eu diria que o grande elemento que pode pesar nessa disputa entre Ricardo Nunes e Boulos, relacionada à saída da Marta do governo, portanto, da base de apoio do Nunes, e na sua entrada na aliança com o PSOL, né, PT-PSOL, como a candidata a vice do PT, veja que gozado, né? O PT vai ter a vice, mas a vice de uma recém-retornada, né? Não é a vice de uma figura que seja, digamos, um nome, não é só jovem, né? Você apontou aí a questão, né, o Nassif, da dificuldade de renovação de quadros, mas uma figura que havia rompido com o partido, havia votado a favor do impeachment da Dilma, né? Havia feito críticas muito duras ao próprio PT lá atrás. E, de repente, volta, entra direto e já vai ser a vice do partido. Claro que aí o que está se buscando, a meu ver, são duas coisas. Primeiro, tirar do Nunes um certo trunfo que ele poderia ter de ampliar um pouco mais a sua imagem. Porque, veja, hoje ele é o candidato bolsonarista não correspondido, né? Porque está lá flertando com o Bolsonaro, mas até agora o Bolsonaro ora fala do Ricardo Salles, né? Ora fala em alguma outra coisa, algum outro nome possível, né? Vai lá o Weingarten, né? Que é um porta-voz do Bolsonaro e fala alguma coisa negativa em relação ao Nunes, que não pode ficar escondendo o Bolsonaro. Então a gente não sabe muito bem para onde o Bolsonaro propriamente vai, ainda mais considerando nesse atual contexto que o apoio ao Nunes é defendido pelo Valdemar Costa Neto, mas já começou a dar aí confusão na relação entre o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto por conta de declarações recentes do Valdemar, para além de todas aquelas disputas que eles têm tido internamente, porque o Valdemar, que controla a máquina do PL,
está querendo fazer algumas alianças, algumas articulações nas eleições municipais do ano que vem, que não agrada ao Bolsonaro, que quer botar os bolsonaristas linha dura, puro sangue, raiz, ali em certos lugares, e o Valdemar quer fazer o que o PL historicamente sempre fez, que foi se acomodar onde tem mais chance de ganhar alguma coisa. Então fica esse, né, esse cenário ali um pouco desconfortável, e aí quando vem o Valdemar comete esse sincericídio, né, de dizer que o Lula é muito querido pela população, que foi um bom governante, que foi bem avaliado, tanto que elegeu a Dilma, né? Fazer elogio ao adversário, que no caso do Bolsonaro não existe adversário, só existe inimigo, fazer elogio ao inimigo é um pecado mortal no seio do bolsonarismo. Você não pode elogiar inimigo. Não só você tem que elogiar o Bolsonaro mesmo quando ele faz bobagem, como você não pode elogiar o inimigo. Essa é a ideia ali. Então, claro que isso estremeceu ainda mais essa relação. O Ricardo Nunes, suponhamos aqui, tendo o apoio do bolsonarismo, essa chapa vai ser vista, como de fato ela é, basta a gente pensar no histórico do Nunes como vereador, como uma chapa muito à direita. E o que ele está tentando fazer, e o próprio Valdemar tenta fazer, é dar essa chapa um feitio mais amplo, de uma chapa de centro-direita e tal. E aí, a presença da Marta no governo, eventualmente ali participando da campanha, daria uma arejada pela imagem de política à esquerda que ela tem pela sua longa trajetória. Fala aí, ó, tanto é uma candidatura ampla, tá, pode ter o Bolsonaro, mas tem a Marta Suplicy, agora não tem mais. Então, acho que é mais benéfico a candidatura do Boulos pelo prejuízo de imagem, né, de ganho de imagem que poderia ter a candidatura Nunes, do que pelo que a Marta propriamente agrega. Porque, como eu falei, há 8 anos atrás, ela teve um desempenho um pouco melhor em alguns distritos, daí aquilo que tem a ver com a sua pergunta, em relação ao peso dela na periferia de São Paulo. É uma candidata que, veja, para o eleitor mais à esquerda, chove no molhado, porque ele não vai deixar de votar no Boulos porque a Marta está ali, embora alguns petistas e simpatizantes possam olhar de nariz torcido para a Marta, por isso que ela fez nos últimos anos, né, pela sua trajetória política mais recente, mas não vão deixar de votar no Boulos por causa disso. Então não agrega nada aí. Eu não sei o quanto agrega para o eleitor mais ao centro, né? Vamos dizer, tentando, como muita gente tem dito, é a repetição em São Paulo da chapa Lula-Alckmin. Mais ou menos, o Alckmin nunca tinha sido do PT. A Marta foi, né? Foi prefeita em São Paulo pelo PT. Então não é a mesma coisa que Lula-Alckmin. O eleitor mais de centro, centro-direita, não vai olhar para o Boulos, olhar a Marta e ver o Alckmin. Não vai fazer isso. Então, eu acho que, na realidade, a capacidade de agregação é pequena aí. Agora, o prejuízo ao Nunes pode ser alguma coisa considerável. E não à toa, o Ricardo Nunes, ele acusou o golpe, né? Ele, na entrevista que deu, logo, ele estava desconcertado, meio atarantado, né? Ele estava realmente em estado de choque. Como se isso já não viesse sendo anunciado há muito tempo, mas talvez ele não tenha botado fé que isso realmente iria acontecer, e aconteceu. E aí os sem-teto foram aos Jardins, né? Daí o Celtinha, lá que me faz lembrar o Pepe Mujica, né? Que tinha o seu Fusquinha. Sim, sim. Isso também lhe dava uma imagem muito popular, de alguma pessoa de hábitos simples, assim como o Olívio Dutra, lá no Rio Grande do Sul, quando era prefeito de Porto Alegre, ia de ônibus para a prefeitura e tal. Então, o Celtinha entrando lá na Alameda Franca, né, naquele prédio suntuoso, enfim, os sem-teto foram aos Jardins. Agora, o marido da Marta, que já andou no passado falando mal do Boulos, pode ser até alguém que ajude em algumas conversas com certos setores da sociedade paulistana, que não vão ter em número de votos algo muito significativo, mas podem ter em termos de apoio à campanha, né, apoio até financeiro, em termos de algum tipo de quebra de resistências. Né? E aí, claro que quem falou mal e agora vem a falar bem, até pode, num certo sentido, falar, olha, estou revendo minhas posições, revejam vocês também. Então, mas veja, é tudo muito marginal, muito pontual. Acho que o ponto maior mesmo é o Nunes perder um trunfo que tinha.